A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém professores? Amém, amém mestres? Amém. Aleluia. É uma honra, uma alegria estar aqui com você nessa tarde. Eu creio que você que veio até aqui tem muita expectativa de ouvir algo de Deus, algo novo da parte de Deus, né? E normalmente, meu nome é Pedro Delmondes, eu sou hoje coordenador do Trilho do Vencedor lá na nossa localidade em Osasco. Também sou filho do pastor Hugo, sou casado, vou completar 4 anos de casado já com a minha esposa. Não está aqui, a gente está, como eu falei, a gente está dentro do encontro com Deus e ela está lá para me representar agora. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A pastora, né, que também é minha mãe, ela estava falando aqui, né? Eu tinha 11 anos de idade dando aula lá para criança de 9, né? E aí eu lembro também, eu fui fazer há quase 10 anos isso já, no ensino médio, no 2º ano do ensino médio. Aí fiz uma aula era um programa da escola de vocação, né? O que você tem vocação para fazer? Então havia assim, uma preocupação muito grande dos alunos saberem se quer mesmo ser médico, se quer ser advogado, o que você quer fazer da sua vida. Então, numa das aulas, acho que das primeiras aulas, falava, faz uma árvore genealógica da sua vida, né? Aí eu fui, busquei bisavô, tataravô e tudo mais e tal. Aí eu cheguei, né, entreguei lá para mentora, lá para professora que estava aplicando aquele treinamento. Aí ela pegou a minha árvore genealógica, e aí ela pegou aquela árvore, começou a olhar. Então, Pedro, o seu tataravô ele era professor e pastor. O seu bisavô era professor e pastor. O seu pai é pastor e professor. Meu amigo, não tem escapação para você não. Você vai ser pastor ou professor. Então, realmente, assim, algo que é uma vocação, né? Então, hoje a gente estava lá no encontro, eu ministrei já lá hoje, e eu terminou a palavra, eu cheguei no meu obreiro, no meu pastor, eu falei, pastor, eu não sei fazer outra coisa, isso aqui é minha vida, eu nasci para fazer isso. Então, falar disso, estar aqui com você hoje, ter essa oportunidade de estar aqui com você, é uma alegria, né? É uma alegria estar com você nessa tarde. Pode ter certeza, eu tenho muito encargo pela sua vida, por aquilo que nós estamos edificando, por aquilo que nós estamos fazendo aqui. Como eu disse ontem para os irmãos que estavam aqui, toda revolução ou toda mudança em cultura, nacionalidade, qualquer lugar, se começou no ensino, né? Tudo inicia-se no ensino. Não tente mudar uma pessoa, não tente mudar uma cultura com força militar, com poderio financeiro, nada disso vai mudar. Mas quando você aplica o ensino, aí sim, aquela cultura tem a chance de mudar. A gente estava com o pastor Márcio esses dias, ele estava ministrando a nós, e ele falou assim, olha, há 60 anos atrás, nos Estados Unidos, existia uma cultura. Quando os filhos completavam seus 20, 22 anos, eles saíam de casa, né? Eles iam para fazer faculdade e não voltavam mais para casa. Depois, às vezes, ficavam solteiros e continuavam morando sozinhos. Às vezes, até num bairro do lado do pai. Mas, de 10 anos para cá, há uma mudança. As pessoas elas estão envelhecendo e ficando em casa, né? Os jovens não têm mais saído para morar sozinhos. Ele falou, sabe por que isso? Por conta da cultura latino-americana que entrou na América, dos imigrantes que estão na América, agora os filhos dele não querem mais sair. E ele falou, então isso é o quê? É um ensino. Em casa, o pai falou, você só vai sair de casa no dia que você casar. Não é isso que seu pai te fala, que sua mãe te falou? Você só vai sair daqui quando você casar, menino. E outra, você acha que você vai fazer 18 anos, você não vai mandar no seu nariz, não. Né? Então é uma cultura, é um ensino, né? Então você vê os jogos, quando a gente vê lá os jogos lá no Japão, Tóquio, aí o pessoal termina o jogo, todo mundo pega o lixo e tal, não sei o que, leva um negócio limpo, fica tudo, parece que não tinha ninguém ali, porque ensino. Isso é metabólico, a gente aprende isso, não é verdade? Isso é de pouco a pouco.
E nós estamos mais diariamente e no dia a dia da igreja, no sentido realmente do trilho do vencedor, né? A maioria aqui dos irmãos dá aula já no trilho do vencedor. Então, o trilho do vencedor é o nosso feijão com arroz. Então, você vai estar ali todos os dias, todas as terças, todos os domingos, ministrando, ensinando os irmãos. Lá, hoje em Osasco, eu já estou completando 4 anos que eu estou à frente da nossa escola lá. E, graças a Deus, Deus tem dado experiências, Deus tem dado favor e Deus tem dado visão. Deus tem dado sonho, Deus tem mostrado formas de fazer que nós podemos aplicar também, não só num lugar, mas podemos aplicar em mais lugares. Se tem dado certo, se está funcionando, podemos aplicar também lá na sua igreja. E pode dar certo, sim ou não? E aí, hoje nós vamos falar sobre isso, técnicas e recursos para você melhorar a aprendizagem. Lá na sua localidade, lá na sua aula, lá na sua localidade de ensino, na sua escola lá, o que você pode fazer hoje para melhorar? O que pode ser feito para transformar o ensino? Para transformar aquilo que nós fazemos todos os dias, todos os anos, todos os meses, de uma forma diferente. E a primeira coisa que eu queria falar para você é sobre a novidade de vida. Aqui é um recurso, né, que a pastora falou, e é verdade. Às vezes a gente quer que alguém leia, mas por conta do microfone não pode ler. Eu ia falar, lê aí para mim, Edson. Lê para mim, Edson. Mas, enfim, né? Eu vou ler aqui, Edson. Você me permite pegar a sua vez? Então, olha só. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Fala assim, eu fui chamado para servir na novidade de espírito. Então, nós fomos chamados para servir, para fazer em novidade. Então você pergunta, olha o pastor Giovanni, você fala, pastor, como que o senhor está anos e anos, a cada 2 meses, fazendo encontro no sítio, e como que o senhor consegue chegar lá e parece que é o primeiro encontro que o senhor fez? Como que você consegue chegar lá e viver algo novo, extraordinário em Deus? Nós estamos no encontro, parece que é assim, é o primeiro encontro que a gente está fazendo, a gente faz decoração, a gente planeja a palavra, a gente faz aquilo ali, leva a carta e chama o pai, pega a carta do pai e tal, não sei o quê. Como que você consegue fazer isso? Ano após ano, mês após mês, várias e várias vezes na sua vida, como se fosse a mesma coisa. Fala comigo assim, nós fomos chamados para viver em novidade de espírito, novidade de vida. Você não foi chamado para viver uma religião, porque a lei é religião. O que é lei? A lei é ritual. Então, todas as vezes eu vou lá e faço a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo horário, no mesmo canal, da mesma forma. Mas agora eu fui chamado para viver uma novidade de vida, uma novidade de espírito. A nova aliança é diariamente eu conhecer um Deus que se faz novo para mim. Ele todos os dias tem uma surpresa para me apresentar. Todos os dias ele quer se revelar algo novo para mim. Lá em Eclesiastes 3:11 está escrito justamente isso. Deus fez tudo no seu tempo. E ele também pôs a eternidade no coração do homem. Para que esse não possa descobrir as obras de Deus que ele fez desde o início até o fim. Fala assim comigo, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, dentro do nosso coração tem um vazio, que é eterno. Tem um vazio que, em outras versões, diz que é infinito. Deus colocou um infinito no coração do homem. Agora eu te pergunto, quem é infinito? Quem é infinito, irmãos? Quem é eterno, irmãos? Deus. Dentro do nosso coração existe um espaço certinho que cabe Deus. Só que eu quero te dizer, Deus é um ser infinito. Deus é infinito, Ele é eterno. Aqui está escrito que nós nunca vamos conhecer tudo de Deus. Porque a eternidade é essa, que te conheçam a ti, o teu filho que enviaste, dia após dia, eternidade após eternidade, mês após mês, ano após ano. Eu estou conhecendo. Algo novo, tem algo novo para mim hoje, tem algo novo para mim hoje, tem algo novo para mim hoje. E é isso que vai acontecer lá nas suas aulas, a partir de hoje. Todas as aulas eu profetizo, você vai ter algo novo, algo fresco da parte de Deus para ministrar aos corações dos alunos.
Todas as aulas você vai ter algo novo para dizer, para falar, para tocar, para trazer vida. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para ser ministros da velha aliança. Nós somos ministros da nova aliança. E na nova aliança eu vivo em novidade de vida. Todo dia tem algo novo para eu ensinar. Todo dia tem algo novo para eu aplicar. Todo dia tem algo novo para eu influenciar. Deus fala comigo todos os dias. Todos os dias eu posso falar algo novo. Diga amém. Amém. E aí, como então eu vou fazer esse envolvimento? Como então eu vou contextualizar? Então eu cheguei uma vez numa reunião de célula de juvenis. Então eu cheguei, na verdade, kids juvenis, né? Já tinham ali seus 11, 12 anos. Eu cheguei lá e a líder kids, ela estava contando a história de Ananias e Safira. Lá pros, na verdade, Ananias e Safira em paralelo ao Barnabé. Né? Ananias e Safira e o Barnabé, ela estava falando uma história para falar de primícias. Ok. Ela estava falando de Ananias e Safira, que venderam tudo, que aí não mentiram e tudo mais, mas que Barnabé vendeu e deu tudo, né, a Deus. Aleluia, foi uma benção. Aí você pergunta para as crianças de 11, 12 anos se elas entenderam alguma coisa que a tia falou. Ficaram assim, boiando e tal. O que a tia falou de Barnabé, leu Atos, às vezes nem ela ali, não estou criticando, amém, irmãos? Mas às vezes nem ela estava sabendo ali ler as palavras que estavam na Bíblia, porque ele leu uma versão difícil de ler, uma versão erudita, né? Para crianças de 10 e 12 anos. E aí eu estava lá, aí ela falou, agora o tio Pedro vai falar. Aí a gente fica até sem graça, né? Vamos falar. Aí eu peguei, olhei para aquele contexto que ela queria ministrar sobre primícias, ela estava falando sobre Barnabé, que Barnabé deu tudo e tal, e não sei o quê. Aí eu peguei e falei para as crianças assim, crianças, me fala alguém que você conhece que é rico. Me conta alguém aí que vocês acham que é rico. O que vocês acham que elas falaram? Quem vocês acham que elas falaram? No final da aula eu vou te contar, vou terminar essa história para você. O que as crianças falaram para mim ali? E aí, por que eu estou te falando disso? De contextualizar. Porque você precisa contextualizar para a criança entender. Já já eu te falo o que elas falaram. Mas, quem é o maior exemplo de contextualização? Por que eu já vou te explicar porque eu vou te falar disso? Porque às vezes você chega na sua aula e aí você pega aquele conteúdo, como a pastora falou, pega aquela apostila rebuscada, né? Você ouviu ali 6 horas aula do pastor Aloysio, você vai ministrar, você chega ali e tal. E aí você percebe, o pastor Aloysio é um dos únicos homens na face da terra que consegue fazer isso. Ele consegue chegar no ambiente e falar sempre a mesma coisa. Se ele pegar uma maturidade, pode ter aqui só gente que tem 20 anos de igreja. Ele vai falar como se estivesse falando para alguém que chegou na igreja ontem. Sim ou não? Então ele consegue ali ministrar, né, de forma única. Mas aí você às vezes, e isso é um mérito dele, mas às vezes ele tem exemplos lá na sua aula que não se aplica lá em Grajaú. Que não se aplica em Interlagos, que não se aplica em Osasco. Que não se aplica para os irmãos que eu estou dando aula. E aí o que acontece? Você não consegue contextualizar. Você não consegue colocar em palavras simples para o irmão entender. Aí você pega o slide que você pegou lá, tal, baixou. Às vezes você até leu antes, ótimo, beleza. Às vezes você até fez seu slide. Mas aí você botou lá para o irmão, mas o irmão não vai entender o que está escrito lá. Por conta de muitas coisas. Por conta, às vezes, da idade, por conta, às vezes, da instrução acadêmica, por conta de acessos, informações. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando, exemplo, de aplicação financeira com você, e falar letras de crédito, e CDI, CDB, e não sei o que, você não vai entender muita coisa. Mas se eu falar para você, às vezes, se você guardar o dinheiro na poupança, tal, já é algo mais abrangente. Faz sentido, sim ou não? Então, o que nós precisamos fazer como professores? Nós precisamos contextualizar. Fala, contextualizar. Nós, como professores, nós precisamos trazer para a linguagem do aluno. Eu preciso trazer o ensino que eu recebi, a aula que eu aprendi, para ficar simples, ficar mastigado para aqueles irmãos. Faz sentido?
E aí, eu peguei aqui alguns exemplos de homens que contextualizaram. O primeiro deles, Jesus. Então, Jesus, ele é o maior exemplo de contextualização. É um Deus que virou homem. Um Deus que a gente até usa no encontro com Deus, aquela melancia, né? Não tinha como eu saber, não tinha como eu conhecer, era alguém distante, o Criador, o Yahvé, o Senhor. O Elohim, eu não conheço, é muito distante. E às vezes até Deus que estava ali, estava distante do homem. Claro que Jesus sempre existiu, mas ali ele não conseguia se comunicar, não conseguia passar. Mas ele vira homem. Aí agora ele tem necessidade fisiológica, como fome, que a Bíblia diz que ele teve fome. Ele tem necessidade que estava às vezes tão cansado, que ele deita no barco, está tendo uma tempestade, ele está lá dormindo. Porque está cansado. Ele teve necessidade tão tremenda que tamanha ansiedade, ele suou sangue, de tamanha tensão. Se tornou homem, conviveu, viveu entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Eu toquei nele, eu vi, ele era homem, carne e osso, ele sabia o que eu falava. A Bíblia diz que Jesus, ele falava, aí os fariseus olhavam e falavam, o que esse Galileu está falando? Por que Galileu? Porque ele falava caipira. Jesus era do interior. Olha só, ele se contextualizou. Ele veio viver a nossa vida. O que ele falou no final? Tem de bom ânimo. Eu venci. Se eu venci, você consegue vencer também. Através de mim, você vai vencer. Jesus, ele pegava parábolas, como a parábola da semente. Ele ia pregar para camponês. O que camponês sabe da lei? Não sabia muita coisa, mas camponês sabe de semente. Aí ele fala, olha, um semeador saiu a semear. Lembra lá quando você plantou, e aí caiu na beira do caminho, e veio aqueles pombos lá e comeram tudo? Pois é, foi isso que aconteceu. E aí depois, sabe quando você planta, às vezes, e cai lá no meio dos espinhos, e aí o espinho ele esmaga, e não consegue crescer direito? Sabe quando você plantou e caiu lá entre as rochas? Lembra que sufocou, que não deu certo, não pegou luz direito? Pois é, mas quando você joga na sua terra arada, na terra boa, aquela semente produz a 30, 60, 100 por um. Aí o camponês olha para aquilo, o caipira, o fazendeiro, ele olha, entendi. E aí ele falou para quem? Falou para pastor de ovelha. Pastor, sabe? Às vezes você não dá tanto valor para sua ovelha, mas o pai, o filho, ele deu tanta importância que ele deixou 99 no aprisco e foi atrás de uma que se perdeu. E quando voltou fez uma festa ainda. Uau! Então ele contextualizava para o público que ele estava falando. Falou para os fariseus, falou para os publicanos, falou para os soldados da época. Jesus contextualizou até para um soldado romano, um centurião romano. Ele falou, né? Jesus, olha só, aquele exemplo famoso. Chegaram nele e falaram, precisa dar imposto? Ele pegou uma moeda, todo mundo conhece uma moeda. De quem é a cara nessa moeda? Eu acho que a multidão diz, César. Pois é, então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Calou todo mundo, porque contextualizou, ficou claro. Ele não falou nada assim. Claro que é um princípio, uma revelação da revelação, mas de uma forma tão simples que todo mundo, até uma criança, consegue entender. Faz sentido? Contextualize, fala, contextualize. Outra pessoa, outro personagem que contextualizou, fala comigo, o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo é o maior influenciador da nova aliança. Um homem que influenciou. Um homem que mudou a sua história, um homem que influencia até hoje. E aí existe, né, aquela história famosa de Paulo. Ele estava lá esperando os irmãos lá na Grécia, e aí ele começa a olhar ali a idolatria daquele lugar, começa a se indignar, e eu imagino Paulo andando sobre aquelas ruas e viu vários altares, porque naquela população, naquele povo, olha só tanto que é importante você saber a localidade. Se você vai na Europa, você cruza uma rua, você está em outro país. Mas você cruzou a rua, fala outra língua, tem outra cultura, tem outro salário, tem outra economia, tudo diferente.
O apóstolo Paulo estava na Ásia, do nada ele cai na Grécia, do nada ele cai na Itália, do nada ele fica ali transitando. Chegou na Grécia, tinha uma cultura diferente, uma língua diferente, tudo diferente. Ele foi entender a cultura daquele lugar. Tinha Deus para tudo, tinha Deus para caixa de som, tinha Deus para madeira, Deus para o vidro, Deus para o computador, Deus para o controle, tinha Deus para tudo. Ele andou, achou um altar, o Deus desconhecido. Falou, o que é isso? Que Deus é esse? E contaram a história lá para ele. Falou, esse é o Deus que eu creio. O único e verdadeiro Deus. Aí chamaram ele lá para um debate de filósofos. Chamaram para um debate, foram debater com Paulo. Olha o tanto que o cara era impressionante. Ele conseguia, eu já vou mostrar o versículo aqui. Ele conseguia estar numa mesa com reis, numa mesa com camponeses, mas também conseguia estar num papo num papo filosófico com filósofos da época, né? Ali, com certeza, é onde nasceu Aristóteles e outros grandes. Ele estava lá. E aí, pensadores da época, eles ficaram, o que você tem a falar? Pois é, eu ouvi a história de vocês, ouvi que vocês conheciam Deus e não sei o que, eu vim falar que esse Deus agora, ele é real, que ele quer salvar você, que ele quer curar de você, da forma que eles entendiam. E a Bíblia diz que muitos passaram a crer em Jesus por causa do testemunho de Paulo. Olha lá, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu estou lá na escola de ministério, com alunos adolescentes. Eu vou ficar falando coisas de casado? Óbvio que não. Eu estou lá numa turma que a maioria é adulto, casado, tem filho e não sei o quê. Eu vou ficar só dando exemplinho de adolescente. Eu estou lá com as crianças e eu vou ficar falando coisa lá que o pastor prega no domingo. Fiz-me tudo para com todos. Então você como professor, nós como professor, nós precisamos ter o quê? Contextualização. Isso é a coisa mais importante para você dar uma boa aula. Isso é uma coisa mais importante para você se renovar a cada manhã. Para toda a sua aula ser uma novidade. Porque você chega lá, você vai falar aquilo que tem a ver com as pessoas que estão ali. E aí elas vão voltar na semana que vem para ouvir você de novo. Porque aquilo faz sentido para elas. Agora se eu começo a falar um monte de coisa, que nem eu às vezes entendo, como que eu quero que esse aluno inicie o trilho e chegue lá no final se formando? Como eu quero que o aluno venha aula após aula, deixe o filho em casa, deixa às vezes a esposa lá no hospital para vir assistir sua aula, deixa lá o aniversário da filha, o aniversário de qualquer pessoa para vir na sua aula. Ele vai valorizar qualquer outra coisa, porque outra coisa faz sentido, mas a sua aula não. A nossa aula não. Mas o que nós queremos? Que a nossa aula seja prioridade. O cara... Isso eu tenho vivido, irmãos. Eu estou falando, a pastora falou, não fale algo que você não vive. Eu vivo isso. Inúmeros alunos, a gente coloca o bolinho lá para cantar parabéns para ele na aula. Ele deixa a família dele. Por quê? Porque faz sentido ele estar ali. Contextualize. Fala, contextualize. E aí muitos, né, que era a dúvida de muitos, como que eu vou conseguir? Então a primeira coisa que eu te falei é contextualize. Quer dar uma aula de qualidade, quer ter recurso, quer viver? Contextualize, irmão. Contextualiza. Pensa, prepara. Eu vou falar de preparo já. Prepare-se. Ouça a matéria. Faça exemplos que façam sentido. Não fica falando coisa que não faz sentido. Fala, contextualiza. Aí muitos irmãos perguntaram, né? Como que eu vou dar uma aula em 2h30, né, de uma apostila que o pastor Aloysio prega em 3 horas? Como que eu vou dar 6 horas aula se eu tenho 5, às vezes 4 horas para dar esse material? Ainda tem um intervalo no meio para me quebrar, né? Aí o aluno, lá em Osasco, nós temos um shopping do lado do prédio. É uma bênção. Mas na hora do intervalo, irmão, o cara vai e não quer voltar mais. Aí o cara vai tomar casquinha, aí pegou fila demais, aí você tá lá e, meu Deus, cadê os alunos? Então aí você fala, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar essa aula?
Como que eu vou ministrar de forma prática, objetiva, específica, que cause impacto na vida daquele aluno? Como que eu vou fazer isso? Então eu coloquei aqui uma frase, uma vez falaram para um sábio, né? O senhor pode pregar agora? O senhor pode dar uma palestra aqui para ele, para nós? Ele falou isso aqui, ó. Se você me der 1 hora, dê-me 1 hora para ministrar e eu posso começar agora mesmo. Quanto tempo eu tenho? 1 hora. Então eu já posso começar a falar. Já começa a falar. Aí falou, mas se você me der 30 minutos, eu vou precisar ir de 1 semana a 2 para me planejar. Uns 15 dias para eu me organizar para dar essa palestra para você. Mas se você me der 15 minutos para falar, meu amigo, aí eu vou precisar de 1 mês para me organizar. Olha só. Quanto mais específico é o tema, quanto menos tempo você tem, mais você precisa se preparar. Faz sentido? Então, aluno, quem aqui já fez graduação? Quem terminou sua faculdade? Olha aí que bênção. Então, faculdade, graduação, você faz o TCC lá. TCC, às vezes você junta, meu TCC, eu acho que tinha umas 8 pessoas no grupo lá, e junta aquele tanto de gente. Às vezes tem uns lá que não faz nada mesmo. Aí você junta aquele tanto de gente e tal, não sei o quê, escreve, bota pro professor orientador, ele olha, lê, tá errado aqui, não sei o quê, não. Vai, escreve. Dá lá, eu já vi TCC de 80 páginas. Um TCC, mas isso é regra, né? Ele deveria ter no mínimo 40 páginas, porque é em grupo, né? Um trabalho de conclusão de curso, em grupo. Então ele deveria ter no mínimo 40 páginas, porque é mais de uma pessoa escrevendo. De 40 a 80 páginas. Uau! Eu pergunto, quem é que vai ler esse negócio? É claro que o orientador vai ler e tal, às vezes tem muito anexo, imagem, ok. Mas é muito conteúdo, é muito abrangente, é muita coisa. Aí você vai para uma pós-graduação. Quem aqui já fez pós-graduação? Ok, eu já fiz já. Então a pós-graduação, às vezes você vai fazer uma monografia. Às vezes aí já deixa de ser TCC, você faz uma monografia, você mesmo escreve. Uma pós, para fazer uma monografia, ela deveria ter até 40 páginas. Olha só que louco. Onde o outro lá, parte, aqui é o limite. Eu só posso ter até 40. Agora vai pegar, né, para todo mundo. Quem aqui já fez mestrado? Meu Deus. O mestrado, você não pode ter mais que 30 páginas de conteúdo. O cara estuda às vezes 4 anos para fazer um mestrado na USP. 4 anos para escrever uma tese de 30 páginas. Quem aqui já fez doutorado? Doutorado, irmãos, que eu já convivi com doutores. 15 páginas. E se você fizer mais, você é criticado, você nem ganha nota. 15 páginas. O assunto é super específico. Conhecimento power, conhecimento demais, estudado e tal. Resumido. Quanto menos tempo, quanto menos assunto eu vou tratar, quanto mais enxuto, mas não é enxuto, irmãos, condensado. Quanto mais eu condenso as informações, mais eu preciso de preparo. Mais eu preciso me preparar. Mais eu preciso estudar. Então o que acontece às vezes? O cara, você recebe lá a sua aula. Eu perguntei isso lá no questionário. A maioria dos irmãos recebem no início do semestre. Digamos que você vai ter 2 a 3 meses para se programar para a sua aula. Porque normalmente, pelo menos é o que eu faço, as primeiras aulas eu dou, peço para o pastor dar, pastora, pessoas mais experientes. E aí depois a gente vai jogando os irmãos, que às vezes está a primeira vez, ainda não deu muito, mais para frente. Para quê? Para dar tempo deles se programar, para ele estudar, sim ou não? E aí, o cara tem 3 meses para se organizar, para se preparar. 3 meses é bastante tempo, não é não, irmãos? Aí o cara tem 3 meses para se programar. Aí ele chega e fala, não consigo dar esse conteúdo em 2 horas. É muita coisa. Então, irmãos, a primeira coisa que eu te falo, como que eu dou uma aula rápida, não rápida, né? Condensada. Como que eu consigo dar um resumo de uma aula? Como que eu consigo pegar 2 matérias, 2 aulas e ali condensar e dar em uma
uma coisa só em 50 minutos. Como que eu faço isso? Primeira coisa, prepare-se. Fala, prepare-se. 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 Não queira pegar a apostila uma noite antes, não queira pegar os slides lá na correria, baixando e tal, não sei o que, chegar exaurido, não sei o que, liga aqui, pá, meu Deus. Não queira fazer isso, você realmente não vai conseguir dar uma aula de qualidade, muito menos uma aula longa, grande, em 50 minutos, em 2 horas e meia. Prepare-se. Primeira coisa que eu te falo é essa, prepare-se. Ouça os áudios, leia, releia. Leia os slides, faça seus slides, eu já vou falar no final. Faça seus slides. Paulo, parceiro aí da escola, ele me demanda, né? Fala, Pedro, como é que eu faço? Tem muita gente querendo slide, mas é muito chato aqueles slides, eu posso fazer e tal. Deve, faça seus slides. A pastora deu uma dica aqui incrível. Tenha lá o seu resumo de aula, tenha tudo que você precisa, e no slide está resumido. Estude-se, estude, esmere-se em fazer. Foi isso que a Bíblia fala, aquele que ensina, se esmere. O que é se esmerar? É se preparar, é se colocar em prontidão. Às vezes eu estou em casa, a minha esposa fica, amor, vem pra cá, vamos assistir filme. Eu estou lá com o pastor Luiz no ouvido. E aí eu estou lavando louça, pastor Luiz aqui. Aí eu vou lavar o banheiro. Aí ela vai falar comigo, eu não ouço, ela fica brava. Ai, você não ouve, você bota esse fone, que você não ouve. Meu amor. Meu amor. Então o pastor Luiz, ele está aqui, não sei o que, tem aula, e vamos lá e tal. Então é o tempo todo. É o tempo todo preparando, aprendendo, tal. Você sabe que é verdade isso. Perguntaram isso para o pastor Luiz até. Pastor, eu ainda falo muito errado o português. Como que eu posso falar melhor o português? A dica que ele deu, claro, a primeira, leia. Quanto mais eu leio, mais eu falo bem, mais eu escrevo bem e mais eu vou também fazer e me comunicar melhor. Leia, foi a primeira coisa. Aí a outra coisa que ele falou, ouça ministrações, ouça palavras. Ouça palavras. Então, quanto mais você ouve, quanto mais você se enche daquele conteúdo, melhor você vai falar. Melhor você vai saber falar, porque você vai ter todo o assunto, todas as ilustrações vão estar claras para você. Prepare-se. Segunda coisa, às vezes numa aula você pode usar um material de apoio, que é o slide que eu falei, mas também pode usar um vídeo. Às vezes você achou um vídeo, pode ser até vídeo próprio de algum pastor pregando ali, coisa de 3, 4 minutos. Quando você colocar o vídeo, às vezes você economizou meia hora da sua aula. Não viu, o pastor passou um vídeo aqui ontem para a gente, e ali já condensou o que ele ia falar. Não foi isso que ele falou? Irmãos, ficou claro o vídeo, né? Aí todo mundo, ficou. Aí ele passou uns 5 slides ali. Por quê? Porque você no vídeo de 2, 3 minutos, você ganhou tempo. Você ganhou tempo. Então, use vídeos. Ah, mas como é que eu vou saber o vídeo, Pedro? Lá de como vencer o pecado sexual. Como que eu vou pegar vídeo, Pedro, de batalha espiritual? Irmão, aí é o que a pastora falou. Vai ter que orar. Deus me dá sabedoria, me mostra. Eu quero saber. E aí Deus vai te dar, irmão. Assim como Ele me dá. Eu peço para Ele, Ele me dá. O pastor só me falou o tema para vir pregar aqui, para ministrar aqui. Aí eu falei, Deus, me ajuda. Me dá o que o Senhor quer falar ali. Pronto. E aí começa a vir ideia de todo lado e tal, sei o que. Eu não consigo, às vezes, nem escrever tudo. Peça a Deus. Ele vai te falar. Use vídeos. Tem um timer próximo a você. Então, muitos professores se perdem no tempo. Há um tempo atrás, eu fazia muito isso. Aqui você sabe que no PowerPoint você tem aqui, né? O campo das anotações. Eu escrevia quantos minutos eu poderia ficar naquele slide. Já fez isso? Quantos minutos eu posso ficar nesse slide? É o que a pastora falou de planejar a sua aula. Então, quanto tempo eu posso falar desse tema? E você não se perde. Você deixa um timer ali perto de você, você está vendo, falta 15 minutos, eu ainda estou aqui. Ixi, vou ter que condensar um pouquinho mais. Vou ter que simplificar algo que eu vou ensinar. Faz sentido?
Oxi. Diminua o intervalo quando possível. Não é toda aula que você vai fazer isso. Não é toda aula. Por isso que eu coloquei quando possível. Então, exemplo, você vai ter que dar uma matéria num dia. Irmão, eu falo para os irmãos, para os alunos, eu falo assim, aluno, você me entende, né? Você me entende, eu vou te dar 5 minutos de intervalo. O pastor Wilson sempre fala isso para nós. Ele fala, todo mundo aqui é adulto, eu não preciso parar. E ele vai, 3 horas, vai embora. Se você quiser, você vai no banheiro, você vai tomar água e tudo mais, e tá tudo certo. E você fica ali vidrado que você nem vê a hora passar. Não é verdade? Que é um homem que contextualiza, um homem de Deus, um homem que traz. E você fica ali 3 horas, você nem vê o tempo passar. Então, quando possível, reduz o intervalo. Conversa com o seu coordenador, fala, hoje eu vou ter que dar uma matéria em um dia só. Vou ter que ter um... Porque às vezes tem escola que às vezes tem 2 intervalos. A nossa tem. Mas como eu sou coordenador, né, no meu dia eu falo para os alunos, irmãos, hoje vai ter um intervalo, tá? De 10 minutos, de 7 minutos. Mas você vai falar, mas aí tá errado, mas aí... Irmão, a gente tem pouco tempo para ministrar muita coisa. Eu já estou condensando. Então, realmente, se eu tenho 10 minutos a mais, eu tenho 15 minutos a mais que eu posso usar, eu vou usar. Faz sentido? Reduz o intervalo quando possível. Não é toda aula que você vai fazer isso, amém? Senão você vai... Oxe, os alunos vão falar, não quero esse professor não. Fala demais, nunca dá intervalo, que não sei o quê. Trabalhe com atividades complementares. Já vou falar sobre isso. Trabalhe com atividades complementares. Então, às vezes, você realmente... Isso aqui é um... Eu não sei se todos aqui já ouviram, né, os áudios do pastor Aloísio do Maturidade do CTL, mas ele fala isso na primeira aula do Maturidade e fala isso na primeira aula do CTL. Ele fala, irmãos, na apostila você vai ter aqui 6 aulas. Ele está gravando, pastor Aloísio, se o senhor algum dia vir isso, o senhor falou, tá bom? Ele falou o seguinte, olha, aqui tem 6 aulas. Até a 5ª aula você precisa dar. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª. A 6ª aula, ele fala isso, é opcional. Como assim opcional? Não é que se der tempo. Não, a gente se programa para dar 6. Mas ele fala, olha, a 6ª é uma fixação das outras 5. O irmão, o pastor, é inteligentíssimo. Então, ele já fez pensando nisso. Porque lá em Goiânia, eles dão aula segunda e terça e quinta. Terça e quinta, segunda e sexta, eu acho, né? Segunda, terça e sexta tem aula. Uau! Então, tem 2 vezes na semana. Então, é mais rápido. Você vê que lá em Goiânia, os irmãos fazem 3 meses o Maturidade. A gente demora 6, às vezes, para fazer. E encavalo o Natal e o Ano Novo, às vezes. Né? Eu falo para os irmãos assim, eu falo, você vem na aula segunda, porque senão você vai ter que vir aqui no Natal. Não, eu vou vir segunda na aula. Né? Então, o que acontece? Ele fala isso. Então você pode. Aí o que eu faria? O que nós podemos fazer? O que nós fazemos? Eu uso aquela 6ª aula, ou eu uso aquele tempo, aquela matéria, aquela parte que eu não consegui dar em algo complementar. Eu já vou falar, acho que está aqui. Como que eu posso complementar? Então eu posso fazer atividades. Que tipo de atividade que eu posso fazer? Eu posso pedir para o aluno fazer um trabalho em grupo, uma apresentação. Irmão, junta aqui vocês 4, vocês vão reunir agora, tal, não sei o quê, durante a semana que vem, eu vou dar 3 minutos para vocês apresentarem aqui. Você vai ler a aula 6 lá da apostila e você vai apresentar para a turma. Ok. Aqui vocês também. Aí dali a pouco, em 20 minutos, você rodou a sala inteira se programou, leu o conteúdo, se organizou, vai ter gente lá que vai fazer slide, vai ter gente que vai fazer cartaz, vai ter gente que vai escrever, vai ter gente que não vai fazer nada, mas vai ter gente que vai ler. A maioria vai ler, vai tremer ali. Às vezes vai ter 10 pessoas na turma, vai tremer. Mas em 15 minutos, você deu uma aula inteira, porque o cara leu, o irmão leu, ele falou, ele se esforçou e ele se preparou para falar aquilo. Olha que bênção. O conteúdo foi passado. Eu posso fazer uma atividade. Então, a minha primeira aula, o que eu falo para ele? Semana que vem, aqui, grupo 1, 2, 3, 4. Já fizeram isso?
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. Vamos lá. Agora vocês vão olhar aí, pega o WhatsApp, faz um grupo do WhatsApp. Vocês têm que ler a aula 6 aí, você vai ler a tal. E aí você vai ler e semana que vem vocês vão apresentar. Faz vídeo chamada na semana, leiam, se organizem e tal. Você dá um desafio para os seus alunos. Faz sentido? Então eu posso também fazer resumo. Pedir para o aluno fazer um resumo daquela aula. Posso fazer um trabalho escrito, né? Eu posso fazer um trabalho escrito com o tema. Tem essas formas que eu posso fazer. Tem alguns irmãos que fazem trabalhos alternativos. É muito bom, mas o bom seria você usar o conteúdo. Usa o conteúdo e pede para aquele irmão fazer. Tem professor até que faz questionário da própria apostila. Olha que benção. Então, se fizer um questionário, as nossas apostilas antes tinham, né, o questionário, a nova não tem. Mas você pode fazer um questionário. E aí dá na primeira aula, ó, você vai ter que ler a aula tal para você poder responder essas perguntas. E semana que vem a gente vai ler e corrigir juntos. Olha aí, uma forma de você condensar a sua aula. Desafios. Irmãos, olha, eu até coloquei em negrito ali. Procure sempre finalizar a sua aula com um desafio. E acompanhe se foi feito. Sempre termine a sua aula com um desafio. Então, eu aprendi isso e dá muito certo. Então, você terminou lá, igual a gente estava fazendo a aula de ceifeiros, por exemplo. Aí você terminou o panorama bíblico. Qual que é o desafio dessa semana? Até terça-feira que vem, você vai decorar os 66 livros da Bíblia. Ah, mas é muito difícil. Não, eu vou mandar a musiquinha no grupo, você vai ouvir a semana toda, vai ir para o trabalho, voltar do trabalho, ouvir no almoço, vai ouvir à noite, vai ouvir de manhã, na hora que você acordar, você vai decorar. Aí chega na semana que vem, o que eu faço? Gente, vamos lá, vamos cantar a musiquinha junto? Gênesis, Êxodo, Levítico, vamos lá, irmãos. Deuteronômio, Josué, Juízes. Vamos ver se os irmãos sabem os 66 livros da Bíblia. Então aí você fez um desafio e a pessoa vai cumprir. Ah, eu estou dando aula de transformação da alma. Então eu aprendi que para eu ser transformado eu preciso contemplar o Senhor. A contemplação é pela palavra. Então o que eu vou fazer essa semana? Eu vou te dar um desafio. Irmãos, nessa aula, o que eu faço? Eu escrevo no quadro os textos que eu li na aula. Eu vou escrevendo. Então lá, 1 Coríntios 3,18, Romanos 12,2, João 1,12, vai escrevendo. Pá. Aí no final da aula eu falo, irmãos, agora você vai anotar o seu desafio da semana. Você vai escolher um desses versículos que está no quadro e semana que vem você vai trazer decorado. Você vai decorar esse versículo aqui. Aí o cara fica lá, isso aqui. Aí chega no dia, eu sorteio. Rodrigo, versículo, eu não decorei, professor, que tal, não sei o quê. Ô irmão, era um desafio e tal, não sei o quê. Então, não lance desafio que você não vai cobrar. Você precisa lançar desafio que você cobre, que você acompanhe. Ah, Natan. Aí o Natan vai lá e fala. Aí todo mundo, aí você vai chamando. Isso encoraja. Na próxima vez que você fizer o desafio de novo, praticamente toda a sala vai cumprir o desafio. Então, desafio, ó, você vai tirar uma foto aqui do quadro, vai tirar uma foto da turma, vai tirar uma foto, vai postar no seu Instagram. E vai lá marcar a hashtag, eu vou reinar em vida. Eu vou vencer o pecado. Ah, mas esse desafio é muito simples. Irmão, é um desafio. Faz desafio, você vai ver, vai dar certo. Os alunos vão se engajar. Isso traz engajamento e ele vai querer voltar na semana que vem. Porque tem algo novo lá para ele. Lives. É uma atividade complementar que eu estou falando. Então, às vezes, você não conseguiu dar todo o conteúdo nas suas 2h30. O que você vai fazer? Irmãos, essa semana, quarta-feira, então vamos dizer que a aula é terça. Irmãos, essa semana, sexta-feira, 8 da manhã. Qual que é o horário melhor, irmãos? 8 da manhã, 7 da manhã, meio-dia, 10 da noite. Volta lá com a turma, 10 da noite ganhou. Então, irmão, sexta-feira, 10 da noite, nós vamos fazer uma live. E eu vou fazer um complemento dessa aula. E eu quero que você leia a apostila. E eu vou entrevistar 3 alunos. Vou chamar lá 3 alunos para interagir comigo. E quem estiver interagindo comigo, eu vou dar um livro. Às vezes você tem livro lá de conferência que você nem lê mais. Você pegou você e sua esposa, tem livro repetido. E o cara é novo convertido, o irmão é novo convertido, não tem o livro. Ele vai ficar super feliz de ganhar um livro.
Faz sentido? Aí você vai e chama a turma inteira. Aí os 15 alunos, os 20 alunos da sua turma, entra na live. Imagina que bênção. Você marca no grupo, você vai lá, engaja os irmãos. Chega sexta-feira, 10 da noite, todo mundo entrou. Você vai, compartilha o que você não conseguiu dar na aula. Todo mundo vai ouvir o que você vai falar. E aí, por fim, você chama 3 alunos, dá um livro para eles, tira um print, eles postam, marca a escola, marca a igreja, marca você. Traz movimento para a igreja, irmão. Isso é uma bênção. O irmão, ele se envolve, ele se engaja com o curso. Agora, o seu curso lá não tem nada. O cara vai terça-feira, abre a apostila, vê você passando slide, vai embora para casa, terça-feira talvez ele volta. Então, tem a novidade de vida. Tem a novidade de vida. Todo mundo, maioria de nós, na semana você vai assistir uma live. Eu tenho certeza. Certeza. Nem que se for do pastor Wilson lá, que você viu sem querer, ele entrou. Ixi, pastor Wilson. Não, nós vamos ficar lá, pastor, na sua live. Eu fico lá. Live do pastor Wilson, pastor Hugo. E aí você entra, participa. Sim ou não? Então, uma forma de você complementar a sua aula.